Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos de volta aqui novamente, depois de uma semana aí de descanso, né, para alguns, né, semana de recuperação, semana retrasada foi semana, né, de segunda chamada, de avaliação. Então, a gente ficou um tempinho aí, né, sem ter a aula propriamente dita, né? Tivemos algumas fixações, algumas revisões, né? Mas principalmente voltado para especificamente para quem ficou em recuperação. Bom, hoje estamos iniciando o nosso terceiro bimestre, pessoal. É lamentável ainda que nós estejamos, né, nesses problemas ainda de distanciamento, nessas questões de protocolo de segurança da saúde, mas em breve eu tenho certeza que isso logo vai estar passando e a gente vai estar juntinhos novamente, ok? Bom, enquanto isso, como eu já sempre vim falando nas minhas aulas, nós estamos no momento de adaptação, tá? Então, nós estamos aqui para nos adaptar, né? É difícil para nós, professores, eu sei que é complicado para você, aluno, tá? Mas, né, nós devemos acabar nos adaptando a certas coisas, tá? Bom, vocês estão vendo que essa semana, né, nós não estamos tendo aula ao vivo, tá? Essa semana é aula gravada. E se semana que vem eu retomar novamente a aula ao vivo, eu vou estar deixando um comunicado lá no portal ou na plataforma do Google, tá? Eu vou voltar novamente a transmitir alguns recados pertinentes com vocês, galera. Presta atenção. Pessoal que assiste aula pelo Google Classroom precisa colocar o seu nome lá, né? Quando eu postar a aula, tem aquela questão de comentários embaixo da aula postada. Você tem que colocar seu nome, Joãozinho da Silva, presente. Porque se você não coloca, não tem como eu saber que você assistiu minhas aulas por lá. Então, necessariamente, esse aluno vai estar com falta. Porque, assim, eu já expliquei isso. Pelo plural, o plural ele sinaliza para nós professores que você assistiu a aula, né? Ele tem um sinalizador que ele coloca lá. Agora, pelo Google Classroom, nós não temos esse acesso. Então, você precisa me sinalizar, tá? Galera, o circo tá apertando, tá? Tem que fazer as atividades, tá? De 15 em 15 dias eu vou estar pedindo nas minhas aulas ao vivo para estar abrindo a câmera, para estar me mostrando o dever pronto, ou eu vou estar pedindo para mandar foto por e-mail, né, do exercício pronto, tá? Então, vamos prestar atenção. Isso vale ponto de participação do aluno, porque assim, eu não tenho como dar o visto no seu livro, eu não tenho como dar o visto no seu material. Então, uma das formas que eu tenho para isso é através, né, das aulas ao vivo. E também quando você me sinaliza, quando você envia para o meu e-mail, né? Teve uma semana que eu dei o visto e teve 2 alunos que não conseguiram naquele momento abrir a câmera, falou que estava com problema, mas me enviou por e-mail. No mesmo dia, me enviou por e-mail. Então, isso é muito importante, né? A gente não pode colocar empecilhos, a gente tem que buscar soluções para os problemas que estão à nossa frente. Ok, pessoal? Bom, então vamos lá. Né? Galerinha do 6º ano, assistindo agora essa aula de história. Essa aula de história é destinada para as minhas turmas de 601 e 602. Turma 602 assiste na segunda e a turma 601 assiste na terça-feira. Bom, não sei se vocês já estão com o livrinho, tá? Mas hoje eu já vou iniciar o livro 3, né? Já há algumas semanas aí eu já vim avisando para vocês, né? Que era para vocês já virem essa questão do livro, né? E estarem pegando. Bom, nós vamos iniciar o nosso livro, tá? Falando o primeiro módulo do nosso livro, tá? Ele vem falando sobre Roma, é o módulo 15, página 111, galera. Se você tem um livro, você vai abrir na página 111. Se você não tem, tá? Se você não tem, você vai pegar o seu caderno. Vamos lá aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui. Peraí, galera, calma aí. Aqui, ó. Trouxe para vocês, para a gente iniciar a nossa aula, eu trouxe para vocês esse quadro, né? Deixa eu diminuir aqui, tá? Esse quadro que é para você anotar no caderno. Esse quadro, independente se você tem livro ou não, você tem que copiar no seu caderno.
esse vai ser um dos que eu vou pedir para você me enviar por e-mail, copiar por e-mail ou na próxima aula ao vivo, que você me envie para eu ver, tá? Então, eu vou contar aqui 10 minutos, tá? Você vai dar uma pausa nesse vídeo, você vai contar 10 minutos, tá? Para você copiar esse quadro, tá? Esse quadro é meio que um resumo sobre o que nós vamos ver sobre Roma. Roma foi um grande império da antiguidade, se não foi o maior, tá? Então, ele vai ser um grande império e ele é muito importante. Então, para isso, você vai copiar esse quadro. Como eu falei, você vai dar uma pausa nesse vídeo, tá? E vai estar copiando esse quadro. Terminou de copiar, você vai clicar. E para isso, eu vou dar 10 minutinhos para você copiar, ok? Então, eu vou dar uma pequena parada e você vai continuar. Bom, pessoal, eu espero que você já tenha dado uma pausa nesse vídeo, tá? Eu não posso ficar parada aqui 10 minutinhos, né? Porque esse é um vídeo, enfim, você tinha que ter dado a parada e agora nós vamos voltar. Eu espero que você já tenha copiado, né, esse quadro, o resumo, que é muito importante mesmo você tendo o livro. Bom, o que esse quadro resume? Eu vou ler esse quadro resume e depois nós vamos passo a passo durante a nossa aula. O quadro resume, primeiramente, ele começa falando sobre o mito da origem, né? Sobre o mito da origem da cidade de Roma, tá, gente? Lembrando que Roma fica lá na Itália. Ainda existe a cidade de Roma, tá? Só que na antiguidade, Roma foi um grande império. Então, a gente começa aí falando, né, sobre a cidade de Roma, que foi fundada por duas pessoas, dois homens gêmeos, né? Rômulo e Remo, né? Eles haviam sido lançados no rio Tibre e eles foram salvos e cuidados por uma loba. Depois eu falo mais um pouquinho sobre isso para vocês, tá? A origem histórica, né, da cidade de Roma, que ela vai ser formada a partir dos povos latinos e sabinos lá da Península Itálica, porque ainda não se tinha noção de país, a Itália, apenas se chamava-se Península Itálica, aquela península que parece uma bota. Eu já falei isso uma vez na minha aula, tá? Que a Itália é o país que parece uma bota, tá? Que ela dá saída para o mar Mediterrâneo lá na Europa. Bom, Roma, como nós vamos ver, como foi um grande império, né? Ela vai passar por algumas formas de governo. Então, nós temos aí a monarquia e a república, tá? Na monarquia, os pontos principais vai ser a invasão e o domínio dos etruscos, que é um grupo de estrangeiros, né? Nós vamos ver uma monarquia centralizada, nós vamos ver uma sociedade aristocrática de pessoas poderosas no poder, né? Então, nós vamos ver aí patrícios, plebeus, clientes e escravos. Depois nós vamos falar cada um deles, tá? Aproveitando a tentativa de expansão etrusca pelo Mediterrâneo, os patrícios tomaram o poder e instauraram uma república. Então, nós vamos ver que essa aristocracia formada era pelos patrícios, né, que eram aquelas pessoas de poder. E na república, né, a gente vai ver o significado de república, res publics, né, que em romano, junto com o grego, significa coisa do povo, coisa pública, né, povo, cidadão, né, vai ser aquele regime, né, político controlado pelos patrícios. E a partir daí a gente vai ver, né, Roma, né, tendo uma grande expansão territorial e também econômica. Vamos ver a partir daí o aprofundamento das desigualdades sociais e vamos ver também uma grande insatisfação por parte dos plebeus, né? E a partir daí nós vamos ver várias revoltas plebeias, né? Onde eles vão acabar conquistando direitos. Direito esse que vai ser a tribuno da plebe, né? Nós vamos ter a lei das 12 tábuas, nós vamos ter a abolição da escravidão por dívida e nós vamos ter o fim da proibição dos casamentos entre patrícios e plebeus, que por um tempo era proibido. Patrícios só podiam casar com patrícios, plebeus só podiam casar com plebeus. É a partir daí que tem até esses filmes, né, da Disney, né,
a princesa e o plebeu, né? Ou então o príncipe que casa com uma plebeia, né? Quer dizer, porque há um tempo na antiguidade era totalmente proibido esse tipo de casamento, tá? Então, espero que você tenha copiado esse quadro em 10 minutinhos, deu muito tempo de você copiar. E agora nós vamos lá para o livro falar um pouquinho sobre esse grande reinado, né? Sobre esse grande império, né? Então, vou começar aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o livro de vocês. Olha lá, página 111, né? Módulo 15, nesse livro 3, né? Escrevam aí a aula e bota a data de hoje aí na aula, tá? Para você saber, né, que essa aula foi destinada a gente falar um pouco de Roma. Vamos falar do nascimento da cidade de Roma até chegar à República. Bom, a gente dá início falando de uma lenda. Aqui, ó, para começar, é a lenda da fundação de Roma, galera. Vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, tá, gente? Como vocês sabem, lendas, mitos, né? São histórias meio que fantasiosas, que na verdade, no fundo, a gente não sabe a procedência, né? Se tem algum fundo de verdade. A verdade é que essas lendas, esses mitos são passados de geração em geração, e que acabam, né, tendo um pouco da cultura de cada povo, ok? Bom, então o que diz aí é que, segundo a mitologia romana, tá, existiram 2 irmãos gêmeos, que eram Rômulo e Remo, tá? E um deles, que era o Rômulo, ele vai ser o fundador da cidade de Roma e também vai ser o primeiro rei, né? E o que essa lenda diz? A lenda diz que o Rômulo e Remo, eles eram filhos de um deus grego chamado Ares, tá? Ou também chamado de Marte, né? Que era um nome latino. E ele, né, teve um relacionamento com uma mortal, quer dizer, um deus grego teve um relacionamento com uma mortal, que era uma princesa, Réia Sílvia, né? Que era filha de Numitor, né? Que ele era o rei de Alba Longa. Bom, o Amúlio, que era irmão do rei Numitor, ele acabou dando um golpe de estado, tá, gente? Foi lá, tchum, acabou dando aquele golpe, né? E ele acabou se apoderando da coroa e fez o Numitor do seu prisioneiro. Bom, a gente vai ver a princesa Réia Silva, né? Ela acabou sendo confinada à castidade, né? Presa para que ela nunca pudesse se casar e ter filhos, né? Até mesmo para que o Numitor não viesse ter nenhuma descendência, que os filhos dela viessem a tomar o lugar dele. Só que, entretanto, né? O Marte, ele desposou Réia, que acabou dando uma luz a esses gêmeos, Rômulo e Remo, tá? Só que o Amúlio, né, que era um rei muito tirano, né, com medo que essas crianças viessem a tomar o poder dele, né? O que ele faz? Ele pega, sabendo da nascimento dessas crianças, ele vai pegar e vai jogar essas crianças no rio Tibre, né? E essa correnteza vai acabar levando essas crianças às margens de um rio, claro, dentro de um cesto, tá, gente? Não jogou de qualquer maneira, não, tá? E aí essas crianças dentro de um cesto acabam sendo encontradas por uma loba, é isso mesmo, tá? E diz a lenda que essa loba teria cuidado deles, tá? E amamentado essas crianças. Você tá vendo essa estátua aí? Esse monumento esculpido aí, que é até estranho, 2 crianças mamando lá na teta da loba? Então, toda vez que você vê essa imagem, está se referindo à lenda, né? O mito da fundação da cidade de Roma. Tá? A gente faz essa conciliação, ok? E aí, essa loba, né, cuidou até que esses irmãozinhos gêmeos foi achado por um pastor, né, o Faustulo, né, que junto com a sua esposa acabou criando essas crianças, né? E aí, quando o Rômulo, ele acabou se tornando adulto, né, ele se indispôs, né, com alguns vizinhos, né, que levaram ele preso e levaram para ser julgado até o rei Amúlio, que acabou aprisionando ele, né? Só que o Fausto acabou revelando ao rei que o Rômulo, né, as circunstâncias que ele nasceu, a circunstância que ele foi achado, tal. E aí ele acabou vendo que era, né? E aí o Rômulo acabou, né, descobrindo a sua descendência, matou o rei, né, libertou o seu avô Numitor, tá? E aí Numitor acabou compensando os seus netos, dando-lhe o direito de fundar uma cidade bem pertinho do rio Tibre, né?
E aí, né, os dois foram juntos tentar, né? Só que aí ele falou, olha só, né? A hora que uma ave pousar sobre sua cabeça, esse será o fundador. Pois bem, né? Um não gostou, né? Que a pomba veio, né, sobre a cabeça, e aí o Remo ficou enciumado, né, por não ter sido escolhido, né? E aí foi lá e matou o Rômulo, tá? Enfim. E após a fundação da cidade, né, o povo começou a povoar, né, começaram, né, muitas pessoas a povoar aquela cidade e tal, enfim, né, e a gente viu através disso aí. Então, o Rômulo, tá, ele é atribuído também como um fundador da cidade de Roma, tá? Então, você pode perceber no livro de vocês que vem contando um pouco dessa história, tá, que eu acabei de... Eu não vou ler porque, assim, eu acabei, né, de contar para vocês essa lenda, tá? Bom, aqui embaixo vem dizendo, né, que esse texto, nessa história, é uma explicação mitológica para a fundação da cidade de Roma, né, que segundo essa lenda, esses duas crianças, né, teriam sido responsáveis por esse feito e quando eram bebês foram amamentados por uma loba, ok? Bom, aqui em cima nós temos o para aprender, né? Vamos lá comigo, né? Peguem um marca-texto, tá? Que o que foi importante nós vamos sublinhando, tá? E a galera aí que está sem livro pode fazer nessas anotações do que eu estou sublinhando aqui, ok? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Bom, como ele está dizendo aí, né, como a gente já estudou sobre a antiguidade grega, né, Roma também ela vai ser um referencial muito importante para estudar, né, o mundo ocidental, né? A gente vai ver, né, que as suas práticas, suas instituições, suas tradições, né, as línguas neolatinas, né, que são línguas originárias do latim, né, que, por exemplo, é o português, né? E o seu modelo político, né, a literatura e outros costumes de Roma, né, vão deixar marcas e herança até os nossos dias atuais, né? Como está dizendo aí, né, que a formação dessa cidade de Roma, né, que foi um grande império de dimensões enormes e muito poderoso, ele não foi um processo que aconteceu do dia para a noite, galera. Isso aí foi um processo longo, tá? E para que a gente possa estudar, foi dividido, né, em 3 períodos: monarquia, república e império. Então, isso eu vou sublinhar, tá? Roma, ela foi dividida em 3 momentos. Ó, vou sublinhar aqui. Calma aí. Calma aí. Pronto, sublinhou aqui. Então, você precisa escrever aí que Roma, tá? A história de Roma é dividida em 3 momentos: monarquia, república e império. Hoje a gente vai ver um pouquinho da monarquia e da república. O império vai ficar para a próxima aula, ok? Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Só um minutinho, tá? Deixa eu clicar aqui. Bom, vamos iniciar falando sobre, né, o início da monarquia, né, o início de tudo lá na Península Itálica. Olha aí o mapa, ó. Através desse mapa você pode ver, né, o que é a Itália. É uma cidade de Nápoles, que vocês já ouviram falar, né? Você pode perceber que o rio Tibre, né, passa bem próximo aí, né, na cidade de Roma, que fica lá na Itália. Ok? Tá? Então, gente, a monarquia você pode perceber aqui que foi antes de Cristo, por isso que essa data aqui está de forma decrescente, tá? É por isso, tá? Antes de Cristo, sempre a contagem é decrescente, ok? Bom, como ele está dizendo aqui, né, que a presença de latinos e sabinos lá na península, tá, começou desde o século XII a.C. Esses povos já conviviam com os gregos, né, e os etruscos também. E lá no século VIII, os etruscos eles vão passar a controlar a cidade de Roma, que naquela época era apenas um conjunto de aldeias, tá? Então, vou botar aqui etruscos passaram a controlar Roma,
tá? E Roma, nessa época, era um conjunto de aldeias, então isso é importante você sublinhar aqui comigo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela, né, que eu acho que fica melhor para você ver. Deixa eu trazer para cá o livro, tá? Eu acho que minha câmera aqui não vai estar atrapalhando ninguém. E aí você consegue visualizar ou para copiar ou até mesmo para poder estar grifando, tá? Vamos lá. Prosseguindo aqui. Os etruscos tinham um regime monárquico com poder centralizado na figura do rei. Falou em monarquia, lembra de rei. Quem governa na monarquia é um rei. Não esqueçam. Então, os etruscos eles vão começar com o regime da monarquia, com o poder centralizado nas mãos do rei, né? O poder ele era limitado por um conjunto de anciãos. Anciãos são pessoas idosas, aquelas pessoas que contêm muita sabedoria, né? E a partir daí a gente vai ver surgindo o Senado lá em Roma. Ó. Olha o que eu estou sublinhando, hein? O que o Senado fazia? Analisava as leis criadas pelos reis. Então, olha só, o rei, ele não tinha um poder absoluto. O rei, ele mandava, mas quem controlava o poder do rei eram os anciãos. Esses anciãos, eles vão criar o Senado e esse Senado, eles vão analisar as leis que vão ser criadas, né, pelo monarca. Então, preste atenção nisso, hein? Então, durante o domínio dos etruscos lá em Roma, tá? Roma vai viver uma monarquia. Etruscos, monarquia. Não esqueçam, galera, anota aí. Eu estou indo bem devagar para vocês pegarem, para ter atenção. Então, durante, né, o governo dos etruscos, a gente vai ver uma monarquia, tá? Liderado pelo rei, tá? O rei, né? O rei eles tinham poder limitado pelos anciãos. Esses anciãos vão criar o Senado e o Senado ele vai servir para analisar as leis criadas pelo rei. Até aí, tudo bem? Ok, vamos lá. Vamos ver o período da monarquia aqui embaixo. Ó. Deixa eu subir um pouquinho. No período monárquico, né, a sociedade romana ela estava dividida em 4 grupos. Então, ó, período monárquico, sublinhei, sociedade romana dividida em 4 grupos. É aquela história de pirâmide social, tá? Nós temos os 4 grupos e nós temos os escravos lá na base, é aquilo que sustentava. Gente, quem está na base é aquela que sustenta a pirâmide social com ó, o seu trabalho, tá? Esses escravos, geralmente, eles eram adquiridos ou por compra, ou eles eram comprados, ou por guerras, né? Perdeu a guerra, virou meu escravo, ou até mesmo por dívida, né? Ah, tá me devendo dinheiro, então vai virar meu escravo. Não consigo pagar, vai virar meu escravo. Então era mais ou menos assim, tá? Então vamos lá ver a pirâmide social, tá? Na ponta da pirâmide, que são aqueles que mandam e tudo, a gente tem, olha aí, ó, patrícios, desenha aí a pirâmide social, hein? Desenha aí essa pirâmide social, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a pirâmide social, ó. Deixa eu ver aqui. Vou pegar a pirâmide social aqui. Para vocês copiarem, tá? Pega aí o seu caderno, que eu vou botar aqui a pirâmide social para vocês copiarem. Aqui, botar aqui, calma aí. Ok, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês copiarem a pirâmide social. Aqui, ó. Copiando aí a pirâmide social,
tá? Pirâmide social de Roma Antiga, tá? Nós temos aí no topo os patrícios, né? Olha, minha homenagem, agora que eu percebi, viu? Quem eram os patrícios? Anotem aí, olha aí, tá escrito, ó, os patrícios, eles eram grandes proprietários de terra, onde eles possuíam os maiores cargos políticos. Então, isso se chama uma aristocracia. A aristocracia é quando um grupo de pessoas, né, que tem uma situação muito boa, que acabam dominando o poder, não dando chance de outras pessoas chegarem no poder. Isso é uma aristocracia. Hoje nós não vivemos numa aristocracia. Eu, Patrícia, eu posso querer me eleger. Se o pessoal votar em mim, eu posso ser eleita e virar uma vereadora, um deputado, enfim, até uma presidente, né? Então, só que nessa época era uma aristocracia. Os patrícios, né, eram pessoas poderosas, como vocês podem ver, grandes proprietários de grandes terras e não deixava ninguém chegar no poder, tá? Abaixo dos patrícios a gente tem os plebeus, né? Plebeus eram pessoas comuns, trabalhadores, agricultores, comerciantes, artesãos, né? E eles não tinham direitos políticos. Como você pode perceber aí, eles só vão conquistar direitos lá na República, só que nós ainda estamos na monarquia, tá? Abaixo dos plebeus, né? Plebeu remete àqueles filmes da Disney, como eu falei, né? A princesa e o plebeu, ou então o príncipe e a plebeia, né? Cliente. Quem eram os clientes, né? Os clientes, galera, eram homens livres que prestavam serviços aos patrícios, né? Então, geralmente, existia uma ligação direta aos patrícios, né? Então, chamavam-se de clientes. E, por último, na base, como eu falei agora há pouco, aí nós tínhamos os escravos. Era eles que sustentavam toda a pirâmide, né? Eles eram ou comprados, ou eram prisioneiros de guerra, né? Ou eram escravos por dívida. Só sei que eles eram propriedade dos seus senhores, tá? E eles que trabalhavam e que mantinham toda a sociedade de Roma, principalmente os patrícios. Ok? Anotem aí, eu tô dando uns minutinhos para você copiar. Vamos lá. Copiando, desenhando aí no seu caderno essa pirâmide social. Vou anotar aqui que é mais uma para eu poder pedir para você enviar para mim, tá? Ou semana que vem na aula ao vivo ou por e-mail, tá? Se você quiser se adiantar e me enviar por e-mail a foto, né, do primeiro quadro que eu coloquei e da pirâmide social, você pode, ok? Então, vamos lá. E fora as atividades que eu vou passar, que a partir de hoje todas as atividades vão ter que ser me apresentadas no caderno ou no livro. Ok? Podemos? Bom, vou fechar aqui. Depois eu vou anexar o quadro e vou anexar essa pirâmide social lá nas nossas aulas, tá bom? Bom, prosseguindo aqui. Opa, continuando aí. Então, no topo da pirâmide, a gente tem os patrícios, né? Os patrícios, olha aqui o que está escrito, ó, era a elite romana, elite, aquela aristocracia, aquelas pessoas do poder, e eles eram grandes proprietários de terra, como eu falei lá na pirâmide, né? Eles controlavam, olha o que está escrito aí, eles controlavam os espólios de guerra. O que é espólios de guerra, galera? É um conjunto de coisas, né, que são conquistadas do inimigo em uma guerra, né? Então, por exemplo, eu guerreei com um grupo dali, né? Aquele grupo perdeu, vão virar meu escravo e a terra deles, a casa, as propriedades vão vir para mim. Então, os patrícios, eles tinham grandes terras e eles controlavam essas terras conquistadas através de guerras, tá? E os patrícios também tinham uma vantagem porque eles ocupavam cargos públicos e garantiam o poder político para eles próprios, né? Então, eles eram cidadãos lá no mundo de Roma e eles formavam uma oligarquia, uma aristocracia. Ok, pessoal? E depois nós temos os clientes. Olha aqui, eu já falei sobre os clientes para vocês. Acabei de falar ali, ó. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Acabei de falar na nossa pirâmide, tá?
eles eram o quê? Eles eram camponeses que mantinham uma relação de dependência com os patrícios, né? Eles prestavam serviços aos patrícios. Nós temos aí os plebeus também, que acabamos de ver aí na nossa pirâmide social, tá? Que desempenhavam diversas tarefas, né? Na agricultura, né, no comércio, artesãos, né, eles eram donos de pequenas propriedades de terra, enfim. A gente vai ver clientes e plebeus, tá? Eles eram homens livres. Clientes e plebeus não eram escravos, eles eram homens livres, tá? Mas eles não podiam ter participação política, fazer parte do Senado, do grupo de anciãos, auxiliar o rei, eles não podiam, tá? Porque eles não faziam parte dessa oligarquia, dessa aristocracia, ok? Descendo aqui, os aspectos econômicos de Roma, nesse período da monarquia, né? Através das navegações do mar Mediterrâneo, eles ficavam focados nas trocas comerciais. Ó, tô sublinhando, é para ir sublinhando, tá? Os etruscos, né, eles tinham uma frota, né? Os etruscos, assim como, esqueci o nome, dos persas, agora não me veio mais na cabeça, né? Eram grandes navegadores, tá? Então, esses etruscos, eles tinham grandes frotas e eles vão disputar o comércio lá na região, eles vão fazer postos comerciais, né? Eles vão controlar o comércio ali naquela região itálica, né? Nessa península itálica nesse momento, tá? E após alguns séculos, né? Os etruscos vão começar a ter obstáculos para continuar se expandindo, né? Eles achavam que era possível derrotar os gregos e ocupar o sul, né? A parte de baixo da botinha da Península Itálica, né? Só que os etruscos vão começar a guerrear com os gregos, né? E aí, entre isso, o rei etrusco e os romanos, eles já vinham entrando em atrito, e isso vai contribuir para que os patrícios, né, começassem a querer entrar no poder e desse um golpe e acabasse com a monarquia, tá? Então, a gente vai ver o etrusco, os reis etruscos entrando numa guerra e os patrícios vão se prevalecer dessa guerra, né? Onde eles vão estar, os reis vão estar fragilizados e eles vão dar um golpe e vão tomar o poder. Então, a gente vê aí, né? Os patrícios, aqui, ó, sublinhando, ó, interessados no poder, se organizaram contra a monarquia, né? O Senado, né, foi palco do principal confronto. Então, os patrícios, eles pertenciam ao Senado. Então, a partir daí, eles vão dar um golpe, tá? E vão, né, instaurar uma república e tirar, né, esses etruscos do poder. Subindo aqui. Deixa eu subir só mais um pouquinho que vai dar aqui, ó. Deixa eu ver se minha foto está cobrindo. Então, bom, fragilizado, né, pela guerra contra os gregos, né, os etruscos eles não conseguiram conter a ação desses patrícios, né? E aí o Tarquínio, que foi o último rei, né, do período da monarquia, ele vai ser derrotado, né? O Senado, juntamente, o Senado era composto pelos patrícios, né? Os patrícios vão dar um golpe, aproveitando que ele está bem fragilizado durante essa guerra, vai dar um golpe, vai tirar o rei e eles vão instaurar uma república, tá? Então, preste atenção, essa república ela foi instaurada pelos patrícios através de um golpe, se aproveitando que os reis estavam fragilizados, os reis etruscos, porque eles entraram numa guerra contra os gregos, né? E aí estavam fragilizados, foi lá os patrícios que já faziam parte do Senado e ó, pum, tomou o poder. E aí Roma foi instaurado agora uma república, né? República, coisa do povo. Bom, então a gente vem aqui, os primeiros séculos, né? Tem um cronograma aí, né? Ocupação da Península Itálica por vários grupos. Os etruscos vão unificar aquelas aldeias, né? E vão fundar Roma. Tá? Após isso, a sociedade vai ser dividida, estratificada. Patrícios, plebeus, clientes, escravos. Né? Isso é uma monarquia, onde tinha a figura do rei, o seu poder limitado pelos anciãos e também a formação do Senado pelos patrícios, né? Vai acontecer a revolta dos patrícios, né? Onde eles vão dar um golpe, né? Aproveitando-se que o rei etrusco está fragilizado, vão dar um golpe e vão instaurar uma república em Roma. E a partir daí, em 509 a.C., a gente vê a república sendo instaurada, uma república, né, romana, ok?
Então, agora nós vamos entrar um pouquinho, falar um pouquinho. Bom, aí a gente tem algumas imagens, né, em forma de desenho dos patrícios, né, os plebeus, os clientes e os escravos. Repare que os escravos, quando a gente fala em escravo, a gente pensa logo nos escravos africanos que nós tivemos aqui no Brasil, que eram pessoas negras, né? Você pode perceber, não eram pessoas negras, né? Eram pessoas da própria terra ali, não tinha nada de ir lá na África escravizar nessa época, né? Aí eram as próprias pessoas dali que guerreavam ou se endividavam, enfim, então eram essas pessoas, né, que acabavam se tornando escravas. Prosseguindo aqui, deixa eu descer aqui o nosso livro. Vamos iniciar sobre a República. Né? Olha só, a gente está vendo uma imagem aqui, né? De uma reunião. Bom, galera, então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender o que significa a palavra república, tá? De acordo aqui com o livro, você está vendo aqui que república, olha, significava, ó, res, significava coisa, e pública, res, coisa, pública significava do povo. Então, república é tipo um governo do povo. Bom, enfim, a gente vai ver a república, que vai ser uma forma de governo em que, né, aquele Estado ele vai se organizar para atender às necessidades da população e não só as necessidades próprias como um rei, né, queria. Tá? E como a gente vê aí, de acordo com a origem latina, res, coisa pública, né? Pública, do povo, então, coisa do povo, tá? Bom, gente, apesar desse significado, a gente vai perceber que nem todas as pessoas do povo, elas podiam participar dessa nova forma de governo aí. Vamos recordar aqui que quem agora está no poder é os patrícios e que, por enquanto, os plebeus, os escravos e clientes não faziam parte, tá, dessa república, coisa do povo, tá? Bom, aqui, ó, nós vamos ver que em Roma, o início da República se formou, né, o poder dos patrícios. Então, se eu perguntar para vocês em qual período da história de Roma Antiga que os patrícios estão no poder, é na República. Não esqueçam, anotem aí para você não esquecer, tá? Bom, aqui, ó, a derrubada do rei etrusco não significou uma revolução social, mas a ascensão da aristocracia romana. O que acontece? Né? Muitas pessoas acharam que eles tirando os etruscos do poder, os reis, instaurando uma república, ia acontecer uma mudança na sociedade, mas não houve uma mudança, tá, gente? A única mudança é porque agora no poder está o povo local, o próprio povo romano, que eram os patrícios, que eram nascidos e criados ali, e não um rei estrangeiro. Foi a única coisa que vai mudar, tá? Como tá vendo aqui, os plebeus vão continuar sendo excluídos, tá, da vida política, tá? Eles não tinham direito de cidadania, assim como os clientes, escravos e mulheres. Então, a gente vai perceber que mesmo sendo uma república, né, coisa do povo, a gente ainda vê uma exclusão de praticamente todos os cidadãos, a não ser os patrícios, tá? Então, os excluídos, nós temos aí os excluídos dos plebeus, os clientes, os escravos e as mulheres sendo excluídos dessa sociedade, né? O Senado vai continuar existindo, só que ele vai passar por uma reformulação e vai se tornar a principal instituição republicana. Olha aí a imagem do Senado, né? Um conjunto de pessoas juntas, onde vão estar decidindo, tomando decisões, ok? Deixa eu ver aqui o nosso tempinho, né, que a gente para, né? A gente vai dar uma paradinha agora, nesse primeiro tempo, e volta já já no segundo tempo, ok?